Amada igreja, abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 10. Deixa aí marcado no versículo 34, nós vamos ler um pouco sobre preciosas orientações de Jesus, né? Todas as orientações de Jesus são maravilhosas. Mateus capítulo 10, versículo 34. Obrigado, Débora. Obrigado, minha irmã. Tá. Mateus capítulo 10, versículo 34 em diante, até vamos começar no 34 e vamos até o 39. Diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre os homens e o seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Curve a sua cabeça e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua direção nesta noite. A nossa revelação está aqui na nossa frente. Ela vem nos ensinando princípios nesta noite. Eu venho dizer, papai, muito obrigado, porque nós não somos um povo que não tem direção. Nós temos um Deus que tem o caminho correto, o caminho exato, para uma vida plena, uma vida abundante. E esta vida plena e abundante nesta terra, na tua presença, seguindo a tua orientação, nos leva até os céus. Eu venho dizer, papai, muito obrigado por pensar em nós. Muito obrigado por nos ensinar quando esteve nesta terra. Obrigado por inspirar homens para escrever livros como este que está aberto, estamos lendo, para que venha nos ensinar, nos orientar e nos consolar. E assim nós agradecemos a ti e pedimos, papai, toma de conta deste culto. Desde já eu repreendo toda a resistência do mal em nome de Jesus Cristo. Que nem o mal, Senhor, venha atrapalhar, venha dispersar, venha tirar o nosso foco da tua palavra. E assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. No capítulo 10, se você tiver com a Bíblia aí aberta agora, volta no 10, eu não sei qual é o título que a sua Bíblia traz logo no começo do capítulo. A minha traz assim: a escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes. Isso é, Jesus, nesta primeira parte, nesse primeiro bloco, ele separa os seus discípulos, ele chama os 12 discípulos, ele dá toda a orientação, que está a partir do versículo 5, né, ele dando aquela orientação para os seus discípulos, e chega no versículo 16, ele orienta, ele dá uma orientação, dizendo assim, olha, vocês são como ovelhas enviados no meio de lobos, então tome muito cuidado, acautelai-vos disso, né? Porque você precisa ser prudente como as serpentes e simples como as pombas. E Cristo foi dando seguimento nessa instrução aos 12 discípulos. Ele chega nos estímulos, né, que está lá no versículo 24, quando ele dá toda a orientação também, para que esses discípulos não desanimem na caminhada, porque a caminhada cristã é uma caminhada muito longa, é uma caminhada
muito difícil. E quando ele chega no versículo 34, ele fala sobre as dificuldades. Então, Cristo, ele nunca escondeu nada dos seus discípulos. Eu queria dizer isso aqui para você. Tem muito a ver com o que o pessoal do evangelismo disse aqui hoje. Foram lá, a pastora disse, quem aqui já conhece a Jesus? E pelo relato deles, metade daqueles homens ali, muitas pessoas foram para o lado direito, ali saíram, e eles ficaram impressionados com a quantidade de pessoas que já passaram pela igreja. O Davi usou aqui uma orientação de Cristo, né? Aliás, uma orientação do apóstolo Paulo, quando ele fala assim, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Porque algumas pessoas, eles tomam a decisão de seguir a Jesus, mas ele parece que acha que é um mar de rosas. Ele acha que é uma vida fácil. Alguns entram na vida cristã tentando obter vantagens financeiras, econômicas e várias outras coisas. Muitas pessoas entram para dar um disfarce, para se disfarçar. Alguns entram ali meio que sem conhecer um pouco as coisas, mas ele termina entrando. Alguns entram por uma doença muito grave, talvez um risco, né, de morte, e aquelas pessoas, elas vão entrando na caminhada cristã. Mas Cristo nunca escondeu nada dos seus discípulos. Então isso é algo que eu quero deixar aqui muito claro. Primeiramente, para que você não se desestimule, não fique desestimulado, não fique entristecido. Para que você não entristeça, você que tomou uma decisão de seguir a Cristo, e você começar a ver muitas lutas. Então, Cristo, ele nos deu toda a orientação. E quando ele chega aqui, né, no versículo 34, ele fala um pouco sobre a tomada de decisão em seguir Jesus. Talvez você já tenha tomado, já tenha passado por algumas experiências como esta, mas possivelmente você não tenha passado ainda por algumas experiências, algumas pessoas que até queiram tomar a decisão de seguir a Jesus Cristo, e essa decisão ela pode acontecer hoje, eu não sei, depende do teu coração em relação à palavra, a Jesus Cristo, em você dar oportunidade a Ele. Mas o que acontece quando tomamos a decisão de seguir a Jesus? O que acontece? Quando eu tomo a iniciativa de seguir a Jesus, o que acontece? Cristo relata no versículo do 34 ao 36, que em primeiro lugar, acontece uma divisão dentro da sua própria casa. Aqui, quando a gente lê, em princípio, a gente pensa assim, nossa, Jesus ele veio trazer guerra, ele veio trazer a espada, né? Ele veio causar tumulto entre pai, mãe, filho, né, e nora. E o entendimento, a compreensão desta passagem não é essa. A compreensão é, por causa da sua decisão em seguir a Jesus, coisas vão acontecer, primeiramente, dentro da sua casa. Lá dentro vai acontecer algumas coisas, rumores, e Jesus não esconde disso. Então, em primeiro lugar, vai causar divisão dentro da sua própria família. Quando o evangelho é recebido por uns e rejeitado por outros, isto levanta o quê? A perseguição dentro da sua própria família. E assim, os inimigos desses homens começam dentro da sua própria casa. Quantas pessoas desejam seguir a Jesus e na hora que tomam essa decisão, o cônjuge, seja o marido ou a mulher ou a esposa, começa a fazer piada dele. Começa a tirar baratinho, agora virou crentinho. Então quer dizer que agora você, né, quis dar um passo aí, quis mudar, né, e aí começa a falar aquele monte de coisas. Quantas vezes dentro
desse mesmo lar, a gente pega muitos testemunhos de filhos que se entregam a Jesus Cristo, e quando se entregam, os pais começam a falar assim: agora tudo é igreja. Quer dizer, antes, o menino, a menina não tinha compromisso nenhum, ficava na rua, era videogame, era celular, era balada, era amigos, era isso, era aquilo, era uma vida dissoluta, e queria sair para bar, e não sei o que, e estava tudo certo. Mas quando recebe Jesus no coração, peraí, agora virou religioso. Agora deu uma de santinho. Então, quantas vezes a gente percebe isso? E essas coisas, irmãos, elas acontecem nos nossos dias de hoje. Quando você tomou uma decisão de seguir a Jesus, Ele não escondeu: olha, vai acontecer muitas coisas, a começar de dentro da sua própria casa, porque as pessoas vão dar risada de você, não vão dar credibilidade a você, e não é só dentro da sua casa não, viu? É no seu trabalho. E quantas pessoas que não tomam a decisão de seguir a Jesus, simplesmente pelo medo do rótulo. Peraí, vão ver com a Bíblia embaixo do braço? A pensou, Ju? Meu Deus, eu não posso andar com esse livro preto. Pega um branco, pega um rosa, sei lá, e começa a escolher cor, porque vai ser difícil eu receber Cristo no coração, eu ter que andar com esse livro. E outra, aqueles meus amigos do churrasco, aqueles meus colegas de balada, aqueles meus colegas da universidade, aquelas pessoas, aquela vizinhança que viu eu bagunçando, xingando, maltratando, falando, quando eles veem, eles vão achar o quê? Começa uma guerra. Na hora em que você toma a decisão de seguir a Jesus, o mundo se volta contra você, porque o mundo vai apontar mesmo. Ele vai apontar o dedo na sua cara. Muitos vão rir de você. Olha, eu nunca vou esquecer do testemunho do Everton. Everton, nunca vou esquecer daquilo. No dia em que o Everton entregou o coração dele a Cristo e se rendeu a Jesus, o Espírito Santo de Deus tomou ele, aquele amor, aquela coisa maravilhosa tocou ele, envolveu o Everton e tal, e tal. O Everton, na saída da igreja, veio um filho do diabo, causou uma confusão com ele, irmão, na porta da igreja, e a pessoa insultou ele e bateu no rosto dele. Você acha que é fácil tomar uma decisão de seguir Jesus? Você acha que o diabo não está feliz que aquela turma que está lá no Santo Amaro, outras aí em várias mini cracolantes, que ele não está dando risada, porque o papel dele é roubar, matar e destruir, e ele quer fazer isso e quer acabar comigo, com você? Você acha que ele não está super feliz com isso? É exatamente o que ele quer fazer comigo, com você, mas quando Jesus Cristo entra e ele fala assim: olha, não se impressione com essas coisas, vocês vão ser odiados. Vai causar tumulto mesmo. Não é o discípulo que tem de tomar a espada, mas o inimigo que usa a espada. Então, o inimigo quer exterminar o cristianismo, o inimigo quer exterminar a tua vida, o diabo, a sua legião. Há um espírito maligno que já ronda esse mundo, desde a época do apóstolo Paulo, quando ele fala: o anticristo já está no meio de vocês, e há uma resistência do mal, irmãos, para destruir eu e você. Ele quer acabar comigo, com você. Então Cristo não escondeu nada disso. Ele falou assim: quando você tomar uma decisão, amigo ou amiga, essa decisão tem que ser uma decisão pontual, porque você vai passar por poucas e boas. Isso me impressiona, porque Jesus, ele não trabalha com covarde. Jesus não trabalha com gente Maria Mole. Ou é ou não é. Ou faz ou não faz. Ou vive ou não vive. Então, quando a gente percebe que Cristo, ele fala sobre esta luta
essa espada, essa guerra que vai acontecer, é exatamente o que o apóstolo Paulo fala no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isto é, a minha luta e a sua luta não é com o seu pai, não é com a sua mãe, não é com a sua filha, não é com nora, não é com sogra. A sua luta é espiritual. Espiritual. Uma guerra. Quem está usando? A mãe, o pai, o filho, a nora, a sogra, é o príncipe deste mundo. Ele está jogando todos os dardos inflamáveis para que você se afaste da presença de Deus. Mas essa palavra, ela vem também para te encorajar nessa noite. Porque o mesmo Jesus que falou dessas dificuldades, é o mesmo Jesus que está junto contigo. Ele não vai te deixar órfão. Ele nunca enganou nada. Ele não tapeou você. Ele foi simplesmente real, verdadeiro. O diabo te engana. O segundo ponto sobre essa dificuldade, por quê? Mas por que seguir a Jesus causa divisão dentro da sua própria casa? No versículo 37 que nós lemos, nós temos uma conclusão de que Cristo, ele exige renúncia. Tem que renunciar a algumas coisas. Isto é, o amor à família é natural, a gente sabe disso. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo os meus irmãos, eu amo a nora, a sogra, enfim. Mas quando Jesus Cristo, ele fala isso, ele quer que você compreenda que ele exige dedicação. Ele quer estar em primeiro lugar na sua vida. Ele não quer dividir lugar com alguém. E quantas pessoas, irmãos, têm idolatrado os filhos? Quantas pessoas têm idolatrado os filhos? Têm colocado num pedestal. Quantas pessoas têm idolatrado as esposas? Quantas mulheres têm idolatrado os maridos, os filhos, a sogra, a nora? Porque fez, porque não sei o quê, porque é demais, porque me ajudou, porque me compreende, porque me ouve, porque me assiste. E tem muitas pessoas, irmãos, tomando o lugar de Deus. E quando ele fala isso, é porque o lugar dele, ele quer exclusivamente para ele. Ele não quer que você se divida, ele não quer que você seja um idólatra. Ele não quer que você busque a tua esperança na sua mulher, no seu marido, na sua esposa. Nem famílias, nem coisas, nem sacrifícios. O apóstolo Paulo relata no livro de 1 Coríntios 10, do 20 ao 22, ele fala assim: as coisas que os pagãos sacrificam-nos a demônio e não a Deus, e eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar a ira do Senhor? Ou você está num lugar ou você está no outro. Ou você tem Deus como o princípio da tua vida, o único e suficiente Salvador da tua vida, ou você vai colocar o trabalho, os filhos, a família e aí vai. E quantas pessoas têm perdido a oportunidade de buscar a Deus em espírito e em verdade? E Deus quer que você o procure em espírito e em verdade, porque a Bíblia fala que Ele procura, Ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não quer fanfarrona. Ele quer gente séria. Que é gente pontual, gente que o adore, gente que o ame, gente que o siga, gente que não troque a família. E quantas vezes a gente percebe pessoas trocando a família por Deus? Não, o meu ministério é a família. Eu sei que é família, é o teu ministério, sim, mas Deus está em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar.
Porque o que está por trás disso, e dos sacrifícios, e das coisas, o apóstolo Paulo fala que é demônio. Irmãos, tudo o que está por trás da idolatria é demônio. Tudo o que é idolatria, tudo o que é veneração, e Cristo quer exclusividade minha e sua, e nessa noite Ele está aqui dizendo: filho, eu quero exclusividade sua, eu não quero o resto, eu não quero sobra, eu quero que você me ame, eu quero que você me queira, eu quero que você tome uma decisão, que você siga verdadeiramente caminhando na minha determinação. Mais um outro ponto que Cristo deixa também, além de renunciar aos ídolos, que Cristo quer que você renuncie aos ídolos da sua família, não é deixar de amá-los, não é isso. Ninguém está ensinando você aqui deixar de amar sua esposa, deixar de amar seu marido, os seus filhos, não. Deus em primeiro lugar, porque Deus tem que estar acima de todas as coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas, e nós não podemos tomar o lugar de Deus com essas coisas superficiais, mas, além de renunciar os ídolos, Cristo exige o quê? Sacrifício. Ele quer sacrifício meu e seu, versículo 38 que nós lemos aí, Jesus deixa claro que o caminho do discipulado é tomar a cruz e segui-lo. É a primeira vez, irmãos, que Jesus usa a palavra cruz no livro de Mateus. É a primeira vez. E a cruz é um instrumento de morte. Então é importante você tomar a sua cruz. E esta cruz é um sacrifício. E esse sacrifício eu não vou fazer por você. Você tem que fazer por si mesmo. Cristo falou assim, ó: aquele que quer vir pós mim, negue-se a si mesmo. Quer dizer, baixa a bola, reconheça que você é frágil, tome a tua cruz, tome o teu sacrifício e siga-me. Tem muitas pessoas que acham que a vida é fácil. Você precisa simplesmente se posicionar diante do Senhor. Não despreze o peso que você está carregando. Tem coisas que pertencem a Jesus, você precisa deixar lá no altar dele, e falar: Senhor, isso é pesado para mim, isso eu não consigo levar, porque a Bíblia fala que não existe fardo maior daquele que você não possa suportar. Fique tranquilo. Pastor, ao mesmo tempo que Jesus Cristo falou que é complicado, é difícil, mas o próprio Jesus Cristo está nessa noite dizendo assim: filho, eu estou te dando o escape. Qual é o escape? Seguir a minha direção. Qual é a tua direção, Jesus? Porque tu és um homem de sofrimento. É que você vai passar por essas lutas também. Assim como Jesus Cristo precisou carregar aquela cruz pesada, irmãos. E ali era a morte, era o pecado, era o peso do pecado, o meu e o seu pecado. Assim também você precisa se sacrificar para a obra de Deus. Você acha que Deus vai te abençoar se você continuar em casa? Enquanto a igreja está aqui na quarta-feira orando pelas vidas, pelas pessoas, pelos enfermos, pelo evangelismo, e vai, e abençoe e tal, e você continua dormindo? Você continua: peraí, pastor, a minha cruz está muito pesada, eu vou na quinta. Aí chega na quinta, aí abre uma oportunidade de cochilar um pouquinho, de tal, e a gente não se sacrifica, irmãos, para ler a palavra, para orar, para buscar a Deus. Depois a gente começa a reclamar da vida difícil, e daqui a pouco a gente está no mundo como o testemunho que foi dado aqui hoje. E o diácono Francisco disse uma coisa muito certa aqui: quantas pessoas, irmãos, tropeçam, caem e, olha, se não for a misericórdia de Deus, não se levantam. Decepcionados com igrejas, com pessoas, com família, com um monte de coisa. Mas o que você precisa e eu é nos sacrificarmos. Você precisa buscar ao Senhor. Sabe qual é um ponto que Cristo fala dos últimos dias?
Primeiramente, que vão deixar de congregar. Primeira coisa, não vão vir mais para a igreja. Eu sou contra a live, tá? Elas estão filmando aqui. É só para aqueles que não têm a oportunidade de vir aos cultos. Mas depois a gente tira do ar. Por quê? Nós não queremos incentivar pessoas que fiquem em casa. Se você estiver me ouvindo aí, você tem que vir para a igreja. Tem que congregar. Tem que se filiar. Lê a carta de Efésios, a carta de 1 Coríntios. É uma carta direcionada para a igreja. Irmãos, a gente não pode correr dessas verdades. O mundo está cheio de ex, né? Ex isso, ex aquilo. Irmãos, é uma vergonha, sabe por quê? Porque não se posicionou aqui. Agora, por que precisa de uma igreja? Porque tem um resgate lá, como foi feito hoje. Prega-se a palavra, anuncia a salvação, anuncia o perdão, a reconciliação. E depois? E aí? Vai para onde? Precisa congregar. Aqui é um lugar que você precisa se firmar, colocar o teu pé e falar assim: eu vou me sacrificar, porque eu preciso mudar a minha atitude. Eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso mudar o meu caráter, eu preciso amar mais. E se você precisar amar mais, irmão, a igreja é um lugar excelente para você aprender a amar. Porque tem gente difícil como eu e você aqui. Aqui é o lugar que a gente vai ferro afiando ferro. Vai nos tratando, vai nos moldando, não por nós mesmos, por essa palavra que nos purifica e nos leva direto ao céu. Por isso que nós pregamos. É na terça-feira dos homens. Homens, não faltem nas terças-feiras. Se você quiser ser curado, se você quiser ser abençoado, se você quiser ter uma vida abundante, mas vai se sacrificar, porque vai chegar cansado do trabalho, tem homem que vem aqui derrubado aqui, chega morto, mas quando chega aqui, deixa, joga o fardo, e nós oramos, e nós lemos a palavra, e ele sai daqui pulando e alegre, irmãos, glorificando a Deus, renovado para uma quarta-feira. Se acha que é difícil, a vida não é difícil não. Chega na quarta, estou arrebentado. Meu Deus, eu não consigo nem orar, não precisa, não consigo. Se você não conseguir, vem que a gente ora por você. Pastor, não consigo nem orar, você senta aqui, se eu não tiver, a Aline vai estar aqui. E nós vamos colocar a mão sobre a tua vida, nós vamos orar por você, e você vai se levantar, porque a vida é difícil mesmo. Mas está complicado, pastor, eu não sei aprender nada, eu não domino a palavra. Você precisa estudar, você precisa conhecer. Como é que você vai evangelizar? Não conhece nada. Pega a Bíblia lá, dá uma folheada, e aí vou falar o que lá para fora? O que você vai dizer? Conhece Jesus? O plano de salvação? Vem na quinta-feira, vem, se sacrifique, venha estudar a palavra de Deus. Eu te garanto que você vai ser edificado aqui através desta palavra. Deus tem edificado muitas pessoas, tem trabalhado com elas, tem abençoado a cada uma, tem nos ensinado, tem testemunhos maravilhosos. Você tem a possibilidade do sábado de louvar a Deus, de glorificar, de aprender palavras. Você tem a possibilidade das escolas bíblicas, que o diabo quer acabar com a igreja, mas a igreja do Senhor não vai prevalecer, não vai fechar a porta, irmãos. Ela vai continuar pregando e anunciando, e você precisa se esforçar. Ah, pastor, estou mortão, vem acabado. Eu estou na cadeira de roda, pede socorro, a gente vai com a cadeira de roda e busca você e traz para a igreja, porque aqui é lugar de cura, é lugar de restauração, é lugar de bênção, é lugar de manifestação do poder de Deus. Deus quer te curar. Deus quer tratar comigo e com você. Então, Jesus Cristo não nos enganou nada desse sofrimento, desse sacrifício. Então, além disso, e porque além de renunciar os ídolos, Cristo exige sacrifício. Cristo mostra que os seus valores estão em oposições aos valores do mundo. No mundo, quem acha a vida, ganha. No reino de Deus, quem ganha a vida, perde. Perder a vida por causa de Cristo é ganhar. Você que vive de trabalho,
Você que vive de família, você que vive de um monte de coisa, lazer, entretenimento, e pode pôr o que você quiser pôr na sua agenda. No final de tudo, você vai perder. É isso que essa palavra está dizendo. Mas se você começar a priorizar a sua vida na presença de Deus, começar a buscá-lo em espírito e em verdade, começar a desejar estar perto dele, tirar os ídolos da sua vida, priorizar somente Jesus, sacrificar-se para que a tua vida seja abençoada, eu tenho certeza que a tua vida vai ser bênção e você vai ter uma vida eterna abundante. Você vai ganhar vida. Você vai achar o tesouro da sua vida. Cristo contou uma parábola, eu quero encerrar a ministração aqui. Ele falou assim, o reino de Deus é como um homem que ele descobre que tem um tesouro enterrado em um terreno. E ele faz de tudo para comprar aquele terreno. Para ser dono do terreno. Porque ele sabe que se ele comprar o terreno, ele vai ter a joia preciosa. O reino de Deus é quando você começa a dar valor àquele que te deu valor. Aquele que não esqueceu de você. Aquele que te ama. Aquele que morreu por você. Curve a sua cabeça e vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque é um engano quando algumas pessoas dizem que a vida cristã seria fácil. O Senhor nunca nos enganou mediante esta palavra, mas o Senhor nos deu a vida eterna. Logo após, papai, esta passagem que nós lemos aqui hoje, o Senhor fala sobre a glória e a recompensa que o Senhor tem para aqueles que confiam em Ti. E quantas bênçãos, papai, nós temos perdido simplesmente porque nós estamos relutando nas coisas dessa terra. Nós nos dedicamos às coisas deste mundo. Nós somos excelentes para os nossos patrões. Cumprimos, papai, a nossa agenda maravilhosamente aí no mundo. Mas quando chega na vez do Senhor, nós entregamos a sobra. Papai, que venhamos ter a consciência de que o Senhor é mais valioso do que tudo nesta terra. Ensina-nos, papai, a olhar para Ti como uma pérola preciosa. Ensina-nos, papai, a tirar o olho das riquezas deste mundo e focar a nossa vida em Ti, Senhor. Eu venho pedir, papai, trabalhe em nosso meio para que haja uma compreensão, Senhor. Para que nós possamos priorizar e valorizar aquilo que de fato nos valoriza. Porque o mundo nos rejeita. O mundo não quer saber de nós. O inimigo das nossas almas tem lutado, papai, em escolas para destruir as nossas crianças, Senhor. A política tem se macumunado, Senhor, simplesmente para julgar, para subjugar, para destruir, para acabar com o povo. Mas o povo ainda tem venerado o político. Quantas vezes, papai, nós temos priorizado os nossos filhos, nosso descanso. E vamos dando nomes, aquilo que é mais importante do que o Senhor. E eu venho pedir, papai, perdoa os nossos pecados nessa noite, papai.
Porque nós estamos mediante a tua mesa, e o Senhor está presente aqui nessa noite, então nós temos que fazer uma análise daquilo que nós estamos em falta, Senhor, porque o Senhor mediu homens no passado, mene, tekel, parsim, fosses colocado na balança e fosse achado em falta, Senhor. Quantas vezes nós temos tido uma vida medíocre na tua presença? Mas aqui é a hora de pedir perdão e nos arrepender dos nossos pecados. O Senhor está presente aqui nessa noite, e a tua palavra nos diz lá no livro de 1 João, que se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E eu venho dizer, papai, olha para dentro de nós nessa noite, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, a nossa omissão, Senhor, para que nós possamos olhar para ti como uma pedra preciosa nessa noite. E assim nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor.